Ele gloria-se do desejo da sua alma, bendiz ao avarento e blasfema do Senhor. Davi descreve agora o caráter do ímpio, né, de como ele vive. E aí nós vemos do verso 2 ao verso 6, que Davi, né, ele nos dá duas características básicas desse ímpio. Primeiro, que ele é arrogante, e o segundo, que ele é agressivo. Ou seja, a arrogância do ímpio, né, nós lemos lá do verso de 2 a 6, nos mostra de maneira bem clara essa arrogância. Os ímpios, na sua arrogância, perseguem furiosamente o pobre. Ele persegue o pobre, por quê? Exatamente por ser arrogante, ele ser uma pessoa prepotente, uma pessoa que se acha maior e melhor do que qualquer outro, né? Mas o que é uma pessoa arrogante? A pessoa arrogante, a melhor definição não é a de Aurélio, não é a do Ciales, não. A melhor definição do arrogante está aqui na Bíblia. Martim Lutero, né, quando ele comenta sobre esse salmo, ele diz, né, que poucos textos na Bíblia revelam de forma tão clara a natureza do coração, né, do ímpio, do homem pecador. O ímpio, ele se gaba, né, o homem arrogante, ele se gaba dos seus feitos, né, da impiedade, da maldade. O ímpio, ele tem prazer nisso, ele tem prazer em amaldiçoar as pessoas. O ímpio, ele tem o prazer de ver as pessoas cada vez mais para baixo. Ou seja, o ímpio, ele, quando olha para a pessoa e ele coloca a maldade dele, né, em prática, aquilo ali gera nele prazer e contentamento. No verso 4, ele diz: por causa do seu orgulho, o ímpio acredita que não há Deus, que Deus não existe. Verso 5 mostra que os seus caminhos prosperam sempre, e tudo que ele faz, de alguma maneira, de alguma forma, né, vai bem. Ou seja, parece que quando olhamos para o ímpio, nós vemos que ele, tudo que ele faz, ele vai bem, ele prospera, né? E no versículo 5 ele diz, né, o Salmo 10, 5, ele diz: os seus caminhos são sempre atormentadores, e os teus juízos estão longe dele, e a grande altura trata com desprezo os teus adversários. Ele tem desprezo pelas pessoas. O ímpio, ele despreza o seu semelhante. O ímpio, ele quer ver mais é o circo pegar fogo. Ou seja, nas leis de Deus, ele diz: não, deixa isso para lá. As leis de Deus, coloca isso de lado, ignora. O ímpio, ele não se importa com isso, ele desdenha do Senhor. O ímpio, ele tem essa característica básica, mas lá no verso 6 ele diz: o seu coração não será abalado. Ele diz no coração dele, o ímpio, ele fala para ele mesmo: no meu coração eu não serei abalado. Sabe por quê? Porque eu nunca me verei na adversidade. Olha a prepotência dessa pessoa. Ele fala com ele mesmo. O ímpio, ele conversa com ele mesmo, ele só ouve a si mesmo. E quando pede conselho a alguém, ele pede conselho a alguém, mas sabendo aquilo que a pessoa vai falar aquilo que ele quer ouvir. O ímpio, ele não se importa com ninguém, e a única pessoa que importa para o ímpio é ele mesmo, é a sua pessoa. Então, para Deus, não existe, Deus não existe. E pensando consigo mesmo, ele diz: nada vai me abalar. O ímpio, ele, quando ele olha para dentro dele, ele diz: nada vai me abalar, desgraça nenhuma vai me atingir, nem a mim e nem a minha descendência. Essa é a arrogância do ímpio, né? Mas vamos adiantar um pouquinho, porque já está quase 8h30. No verso 8, ele diz: põe-se nos cerrados das aldeias, nos lugares ocultos, mata o inocente,
Os seus olhos estão ocultamente fixos no pobre. Arma ciladas em esconderijos e como um leão no seu covil. Armas ciladas para roubar o pobre, rouba-o, colhendo na sua rede. Encolhe-se, abaixa, para que os pobres caiam nas suas fortes garras. E diz no seu coração: Deus esqueceu-se, cobriu seu rosto e nunca verá isso. Para ele, não vai ter problema nenhum. A maneira como ele age, a maneira como ele faz as coisas, para ele está tudo certo, que Deus não está vendo. Deus nunca vai responsabilizar ele por ato nenhum. Ou seja, os olhos de Deus estão fechados para a iniquidade dele. Mas nós sabemos que não é assim, né? Davi, ele nos mostra que no momento certo, Deus vai entrar, né, com juízo. E é isso que Davi fala. Davi, ele indaga a Deus, né, nos pés de Deus. Ou seja, isso nos leva à nossa última lição, né, dessa noite. Deus, ele não está indiferente aos nossos clamores, né, às nossas intercessões. Por quê? Porque Deus, ele ouve a cada um de nós. Quando nós oramos principalmente uns pelos outros, Deus, ele ouve as nossas intercessões. E é muito importante, irmãos, para que nós venhamos a entender, né, de nós não ficarmos inquietos, não ficarmos, né, pensativos, se Deus está ou não. A palavra de Deus garante que Deus, ele ouve o nosso clamor. Deus, ele ouve o nosso clamor em todo o tempo. No verso 12, ele